Meu muito bom dia para todos vocês. Quero agradecer o convite que eu tive de vir cá participar desse projeto Nossa Terra, Nossa Gente, falando da cultura daqui e de tudo o que acontece na nossa cidade em si. Eu sou a Terezinha, sou filha de Palmeira do Oeste também, convivi aqui muitos anos, onde vivi a minha adolescência, tive muitas coisas aqui em Palmeira do Oeste, e também sou moradora em Portugal, e onde conheço a Europa toda em si, devido ao meu trabalho, porque eu tinha um trabalho minucioso até, que era um trabalho de homens, eu era camionista lá em Portugal, e andava pela Europa toda, por isso conheci, não só pelas viagens do trabalho, mas também pelas viagens que eu fiz, não é, como turista, nos lugares que eu visitei, como França, Bélgica, Holanda, Alemanha, um país que eu amo também, que é a Itália. Vou falar um pouco da minha trajetória de vida aqui em Palmeira do Oeste. Eu, desde muito pequena, sempre tive aquela sede da liberdade, era a menina que eu queria mais e mais, aprender mais e mais, então eu participei de muitas coisas aqui em Palmeira do Oeste, né? Como, por exemplo, naquela época, há 50 anos atrás, Palmeira do Oeste era bem pequenininha, né? Mas era uma cidade que ela tinha muitas coisas para se fazer aqui. Nós tínhamos o cinema, né? Nós tínhamos concurso de Misses, aqui onde eu participei do concurso de Miss, né? Nós tínhamos festas de carnavais, onde a gente se fazia as nossas roupas em si e saía pelas ruas, né? Não sei se aqui ainda existe isso, né? Então era uma cidade pequenininha, mas era super agradável viver aqui em Palmeira do Oeste, né? E uma parte que eu gostaria de citar para vocês, além dessas coisas gostosas que eu vivi, eram os bailinhos de garagem na altura, né? Os bailinhos do clube de campo, que nós tínhamos também, era baile do café, era baile da primavera, era baile, qualquer coisa era motivo para a gente fazer um baile, né? Era gostoso nessa época. Mas eu queria citar uma coisa que aconteceu aqui em Palmeira do Oeste, foi o seguinte: eu acabei, por uma fatalidade que aconteceu aqui em Palmeira do Oeste, eu me tornei a senhora enfermeira, sem ter estudo, sem ter nada, me tornei. Por quê? Aconteceu uma fatalidade onde um trator e um ônibus, né, se chocaram e houve muitos feridos. Era tudo diferente aqui em Palmeira do Oeste, né? Foi na saída de Jales, isso. E eu, quando soube daquilo, eu corri para lá, querer ajudar as pessoas. E cheguei lá e eu vi muita gente ferida, muita gente ali chorando e tal. E eu entrei, não entra. E eu entrei para tentar ajudar aquelas pessoas. E eu fiquei ali tentando ajudar. E acabei indo para o hospital. Só tinha um hospital na altura, que era o Hospital São Francisco. E, entretanto, eu cheguei lá no hospital e eu querendo ajudar e não sabia como. Aí eu lembro da enfermeira, da Maria Sambinha, e ela disse assim, eu perguntei, como que eu posso ajudar? Eu lembro que ela falou assim: Terezinha, pega essa pinça e tenta tirar o vidro que está dentro do rosto do senhor. E eu falei assim: como? Tenta, que você consegue. Eu peguei lá as pinças e fui lá e consegui tirar. A partir daí eu comecei a fazer um monte de coisas ali na ajuda. No final de tudo, eles vieram dizer assim, ela foi falar com a minha mãe, se eu podia ir para o hospital, que ela me ensinava tudo, porque eu tinha o dom, porque eu fui a peça principal na ajuda, porque só havia o doutor e uma enfermeira. Então, foi assim que eu acabei me tornando a enfermeira. Eu aprendi tudo e mais alguma coisa sem estudos, que eu não tinha estudo, eu não tinha curso, eu não tinha nada. Nem ela. Não, mas eu acabei aprendendo a fazer um parto e fiz vários aqui. Então, foi assim, dessa maneira que eu me tornei a enfermeira da cidade. Entretanto, as coisas foram correndo, a minha vida foi indo, tomando outros rumos, sempre à procura da liberdade, porque eu queria mais e mais e mais. Eu sempre achava desde pequena que eu tinha coragem, tinha força para ir para frente, para conseguir aquilo que eu queria.
E pronto, e aí saindo de Palmeira do Oeste, com muitas coisas acontecendo, eu acabei conhecendo o meu marido, me casei muito cedo e fui para São Paulo. Aí eu saí, foi a altura que eu saí de Palmeira e fui para São Paulo. O meu marido era português, nós moramos um bom tempo em São Paulo, tivemos padaria, mas o que aconteceu aí em São Paulo? O meu marido tinha um empregado que tentava desviar dinheiro, não é? Então, ele mandou embora. Só que esse empregado jurou vingança para o meu marido. E aí deram tiros no carro do meu marido e tal. E não conseguiu, aí o que eles falaram? Com telefonemas anônimos. Seu português, não foi você, vai ser um dos seus filhos. Aí tentaram raptar a minha filha. E aí a senhora viu e conseguiu resgatar a menina. Nós ficamos desesperados nessa situação. E dentro de 2 meses, 3 meses, a gente juntou tudo que a gente tinha, fomos embora para Portugal. Nesse clima, né, de medo. Aí, começando a nossa trajetória lá em Portugal, o que aconteceu? Os meus filhos, que já eram basicamente adolescentes, não aceitavam, não conseguia se adaptar. O meu filho queria, porque queria, mãe, eu não entendo nada do que essas pessoas falam, eu não consigo, não é? E queria porque queria voltar. Mas não, conseguimos seguir em frente. Falando um bocado aqui do meu livro retrata tudo isso que aconteceu lá em Portugal, não é? O meu livro ele vem falando da minha força, da força e poder, o título dele, né? Força e poder. Eu comecei falando ali do que aconteceu, das minhas superações, porque fala muito das superações e fala muito dos desafios que eu tive e superei. Porque quando eu fiquei sozinha, sem o marido, eu fiquei com 4 filhos, sozinha lá. E aí, até o meu pai dizia, filha, volta para o Brasil, vocês aqui têm família. Não é? Eu falei assim, não, paizinho, aqui é que eu vou ficar com os meus filhos. É aqui que eu vejo futuro para eles. Então, fiquei e não me arrependi. Por quê? Eu me considero uma vencedora nesse sentido, não é? Porque os meus filhos estão todos bem, graças a Deus. Estão todos lá. Eu tenho 4 filhos em Portugal. Eu tenho 7 netos, que é a minha paixão. Eles estão muito bem, graças a Deus. Mas quando eu me vi sozinha, foi uma luta de guerra mesmo, de superação. Houve épocas de eu ter 3 trabalhos. Eu entrava num trabalho às 5 da manhã e saía às 9. Depois eu pegava um outro às 10 e ia até às 5 da tarde. E depois ainda pegava outro na faculdade às 7 da manhã e até às 9. Pronto, e passou essa fase, meus filhos cresceram, imigraram para Barcelona, 2 meninas foram para Barcelona fazer os cursos delas. Hoje elas são professoras, meu filho também migrou para a Suíça, então todos... E chegou um ponto que eu fiquei sozinha, tive um comércio, que é o café, o tipo de uma lanchonete, que se faz o lanche, faz almoço, serve-se de tudo. Lá chama Snack Bar. Então, trabalhei 5 anos nesse café sozinha. Foi quando eu disse, não aguento mais, os filhos todos estudando fora, eu disse, não, vou fazer outra coisa. Foi quando surgiu a ideia de eu ser caminhonista, mudar a minha carta para pesados, e aí eu fui trabalhar de início com um ônibus escolar, transportar alunos, fiz o curso para isso, e depois logo a seguir eu fui ser motorista de autocarros, que é aqueles autocarros grandes de passageiros que faz excursões, não é? Então eu fui fazer isso. E era uma fase muito gostosa dessa minha parte aí. Por quê? Naquela época, tanto como ser motorista de caminhão ou ser de ônibus, eu fui a pioneira naquela época, que não existia. A mulher em si, eu no caso, era muito admirada pela minha força, pela minha coragem de fazer isso. E fui sempre superando os meus passageiros, né? Eu era a senhora motorista. Ninguém queria que fosse outro motorista quando ia na minha empresa. Por quê? Porque eu transportava, no caso, garotos como vocês, assim, né?
e era para ir em outras cidades jogar. Era jogos de futebol ou era jogo de handebol. Então, esses meninos, durante a minha trajetória até o lugar, eu colocava música brasileira, eles dançavam, eles brincavam, então eu me entrosava ali com a alegria deles. Então eles me chamavam senhora motorista. A senhora motorista, não pode, tem que ser ela, né? Eles falavam isso. Pronto, e em outras partes as pessoas também me ajudavam, trazia presentinhos, era uma coisa gostosa, né? De ver. Aí passou, eu tive a oportunidade, né, o convite até, de eu ser caminhonista, de eu passar de motorista de autocarro para caminhonista. Aí eu falei assim, gente, não vou conseguir, né? A primeira vez que eu entrei dentro de um caminhão e olhei para trás e falei assim, meu Deus, 16 metros para trás. Eu vou conseguir? Aí falou mais alto aqui a Terezinha, eu posso, eu consigo. Querer é poder. E eu falava assim, se um homem do meu lado consegue, eu também vou conseguir. Aí comecei como o primeiro dia, segundo dia, aquela aflição, aquela ansiedade e tal. Eu superei tudo, graças a Deus. Uma semaninha eu já estava ali com o caminhão, ó, maravilha, né? A minha fase de caminhonista. Eu passei por muitos desafios, gente. Vocês não têm ideia o que é trabalhar como caminhonista na Europa. Por quê? Não é só você conduzir no verão, sol maravilhoso e tal. Não. Aí vem o inverno rigoroso, que é de Portugal, é da Europa em si. Você tem que enfrentar o gelo na pista. Você tem que enfrentar a neve, que se você não souber dirigir na neve, você se perde todo. E os acidentes que aconteciam, e as dificuldades que eu via, não é? Quando eu comecei a ter as dificuldades que começou a me surgir, por eu ser mulher, porque a partir daí eu comecei a ter, eu senti na pele a discriminação racial, a discriminação por eu ser mulher e trabalhar no meio dos homens. Então eu sentia, eles falavam, olha, a mulher é mulher, o que ela está aqui fazendo? Entendeu? O preconceito do homem em si contra as mulheres. Porque naquela altura, há 20 anos atrás, era muito raro uma mulher fazer o que estava fazendo. Mas aí o que eu fiz? Quando eu senti que eu estava tendo essas dificuldades aí, eu comecei a fazer os cursos que ele fazia, que os homens faziam. Por exemplo, o curso de empilhadeira. Eu chegava numa empresa e aí, para descarregar o caminhão, eu tinha que esperar a minha vez. E muitos tinham o curso de empilhadeira, papai ia lá, descarregava seu caminhão e ia embora. Aí eu cheguei no meu patrão e falei assim, seu Manuel, eu quero fazer um curso de empilhadeira. Eu falei, o que, Terezinha? Eu quero fazer um curso de empilhadeira. Aí fiz e tal. A primeira vez que eu fui fazer, escutar essa gente, muito engraçado, eu gosto de citar isso, porque aí vem a minha superação, né? Superei mesmo. Eu cheguei na empresa, né? E fui lá com o meu CMR, que é o documento da carga, fui no escritório e perguntei assim, olha, vocês podem me abrir aquele caixa que eu mesmo descarrego meu caminhão? A senhora, hã? Não, eu mesmo descarrego o caminhão. Até ela estranhou que eu estava chegando ali como motorista, né? Eu carregava de tudo, era leite, paletes de 500 quilos de leite, era água, era mantimento, era motores de caminhão, era produtos para os aeroportos. Eu carregava de tudo. O que pintava, eu carregava. Entendeu? Era assim. Aí eu cheguei nessa empresa, voltando ao assunto. Eu fui lá, abri tal. E quando eu cheguei na empresa, tinha 4 motoristas. Portugueses, espanhóis e tal. Aí eu comecei a manobrar o meu caminhão para colocar no caixa. E eles chegaram, mas aonde que a senhora pensa que vai fazer? Eles, né? Aí eu falei assim, não penso não, eu vou fazer. Falei, eu vou descarregar meu caminhão. Acha, eu que não sei. Mas ali já querendo me humilhar, né? Aí eu peguei, fechei o vidrinho do caminhão, manobrei meu caminhão, coloquei lá no lugarzinho, e aí eu fui lá com os documentos e tal, e falou assim, olha, me mostra onde é que eu tenho que colocar a carga. Eu disse, só coloca ali, tal. E eu, acho que uns 20 minutos, eu descarreguei as minhas 24 paletes. Coloquei lá, e o senhor, consegui. E saí, aí os caras assim, é porque é mulher, e porque não sei o quê. Porque assim, não, meu amigo, não é porque eu sou mulher, não. Se você quiser descarregar o seu caminhão, você ia descarregar como eu descarreguei. Você não quer trabalhar, fica aí. E deu um tchauzinho assim e fui embora. Daí pra cá ninguém mais me humilhou. Entendeu como é que é as coisas? Outras coisas que aconteceram no caminhão foram várias, né? Se eu contar aqui, é o dia inteiro a contar.
Uma coisa triste que me aconteceu numa das minhas viagens, eu estava na Alemanha, quando nós saíamos sempre da mesma empresa, saía 2, 3 caminhões juntos, né, para a mesma empresa, a descarregar. Por exemplo, saía de Portugal, eu ia para Berlim, por exemplo, andava um atrás do outro, lá se fala comboio de caminhão. E de repente, o que acontece? Na minha frente eram 2 brasileiros, gente, aqui de Minas Gerais, ele e a mulher. Eles estavam na frente, só eram pessoas que eram um bocadinho inexperientes ainda, sabe? Não sabia os perigos, não é? Então, numa serra você tem que travar o caminhão com o motor, com o retardo, com todas as coisas que tem que ter um caminhão, né? Para não... A carga em si empurra o trator. E eles não tinham essa experiência. E, de repente, a gente vê o caminhão desgovernar e ele cair lá embaixo, com carga e tudo. Então, foi terrível. Essa visão de eu ver meus amigos morrerem na minha frente. Foi difícil. E muitas coisas mais. Eu já tive que trocar o pneu do caminhão sozinha. Não tinha ninguém, numa estrada isolada. E o motor e o pneu rodando. Eu parei, né? Mas tem as técnicas, né? A gente aprende as técnicas, né? Aí, o que mais que me aconteceu? Um dia nós estávamos, me parece que era perto de Milão, por ali, Itália. E aí, o que aconteceu? Uma neve, 20 centímetros de neve ou mais, e o meu caminhão e eu ali, e aí a neve, o caminhão começou a dançar na pista e eu não conseguia segurar a menina. Ela desliza mesmo, você não consegue mesmo segurar o caminhão, não é? E foi indo, eu consegui num barranco encostar o caminhão assim, sabe? Ele bateu mesmo. Aí ele parou. Lá se respeita assim. Tanto é que aqui, por exemplo, as pessoas não têm tempo nem limites de trabalhar, né? Nessa área. Vai, toma coisas e tal, para trabalhar horas e horas, né? Lá não, lá tem o seu limite. São 9 horas, 4 horas e meia, se descansa, depois mais 4 horas e meia. Aí você não pode mexer. Porque antigamente havia um sistema de colocar o disco no caminhão, para contar, né, quilometragem. Hoje em dia não, hoje em dia já tem um cartão que tem todos os dados, a hora que você trabalhou, quanto você trabalhou. E pronto, são muitas histórias que eu tenho para... Se eu fosse contar aqueles caminhões, foram 10 anos, né, de motorista. E, entretanto, o que me chamou, não é, no caso, de eu escrever o meu livro foi exatamente isso, foi a força, a coragem, a determinação que faz com que a gente vença. Vocês, meus amores, aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não sabem das vossas próprias capacidades se vocês não experimentá-la. Cada um de vocês tem a vossa capacidade de vencer, de ir além daquilo que vocês imaginam. É isso que eu queria deixar para vocês isso. Outra coisa, quando eu escrevi aqui o meu livro, eu quis deixar aqui esse lado aí, tipo uma autoajuda, porque é uma autossuperação, em todos os sentidos. No caso de você achar que não consegue, mas ao mesmo tempo que eu sentia essa fragilidade, eu sentia também a força, a coragem. Eu quero, posso e vou fazer. Porque foram muitas, gente, vocês não têm ideia. Nesse meu decorrer aqui, o que foi isso para mim, sabe? Os desafios que surgiu, porque um desafio maior que eu tive aqui foi ultrapassar lá em Portugal e em outros países a parte da discriminação racial, gente. Tem muito disso. A discriminação no sentido da xenofobia, por exemplo, do imigrante em si que chega lá. Estou falando da minha época, não quero dizer que isso seja agora. Mas da minha época, o imigrante em si às vezes era discriminado, sabe? Por ser imigrante, por isso, por aquilo. Sentia xenofobia também no sentido de ser mulher. Então tudo isso fazia com que eu ficasse mais forte ainda, né? Quando a gente vê essas coisas, a gente fica mais forte. Em Roma, no forte da época dos reis em si, que comandava tudo e que decidia o país. É nesse local aí que era a Praça dos Poderes em si. Essa é recente, agora de
de fevereiro, que eu estive em Roma. Roma é um país de história, gente. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer, é lindíssimo. Cada esquina que você vai, é isso. Aí sou eu caminhoneira. Aqui sou eu numa empresa que estava em Pamplona, na Espanha. E aí, nesse caminhão, eu vivia dentro dele, porque eu dormia ali, eu cozinhava ali. E pronto, na época do frio era isso. Era uma vida bastante dura, mas superei também. Aí, é uma foto que eu tirei, que eu achei incrível, é o chão do Vaticano, aonde eu conheci, eu passei 2 horas dentro do Vaticano. 2 não, 3. Você começa a andar, você não tem fim, entendeu? E é o chão, é as paredes, é o teto, você fica ali, não sabe para onde andar, por onde olhar. Muitos. Contando Portugal, França, Itália, Luxemburgo, Alemanha, Suíça, Áustria, o que mais? Ui, só que eu vou lembrar tudo. Holanda, ai que país lindo esse, hein? Cheio de flores. Você passa assim, você não vê muros nas casas. É florzinha aqui, florzinha ali. Olha, é lindíssimo. E os parques? E os canais? No meu livro eu conto a história de um morador, que eles eram artistas e morava dentro de um barco. Coisa mais fofa, aquela coisinha ali, cheio de florzinha, sabe? Eles adaptaram aquele barco como a residência deles. Aí eu vou contar como é que eu me apaixonei, que eu perdi esse amor. Eu vou contar para vocês essa história. Que país ele estava em França. Gente, eu também já fui presa, hein? Mas não foi porque batei ninguém, nem porque bati ninguém não, hein? Fui presa. 17 dias fiquei presa. Eu estava sozinha no caminhão e indo para casa. Doida para chegar na minha casa, né? Eu estava atravessando Paris, na A20. Aí teve uma operação de stop. Não sei, aqui é quando a polícia para aí, quer documento e tal. Eu tranquila, documento do caminhão, documento de Portugal e tal. E seu passaporte? Naquela época eu precisava de um passaporte. Mas eu tinha trocado de bolsa em casa e deixei o passaporte em casa. Eu estava há 20 dias andando sem passaporte na França, em outros países. Conclusão, a senhora está apreendida. Eu falei assim, mesmo? Aí eu falei assim, mas eu levei aquilo tão na esportiva, eu falei, apreendida, não é? Não estava imaginando o que ia me acontecer, não é? Me levaram lá para uma salinha, não fiquei em cela nenhuma, fiquei numa salinha, né? E fecharam a porta e elas foi. A senhora vai passar pelo tribunal amanhã. Tudo bem. Aí fui para o tribunal, fizeram a minha sentença que iriam me extraditar para o Brasil, país de origem. Por quê? Porque eu estava morando em Portugal, tinha o meu país de origem, Brasil, mas morando em Portugal e ilegal em França. Se ela está ilegal aqui, vai ser extraditada para o Brasil. Eu falei assim, não, nem pensar. Eu tenho residência em Portugal. Aí minha filha lá e tal, né? Eu tinha ligado para ela. Eu falei assim, não, aí entraria em acordo que eu tinha que esperar em Portugal a decisão do Serviço de Estrangeiro de Portugal mandar os meus documentos para lá. Isso demorou 17 dias. 17 dias lá. E pronto, eu fui. Aí me levaram, do tribunal, me levaram para. No carro de polícia, hein? Aí nós fomos para esse lugar que era um presídio, não é? Onde era o Centro de Refugiados Políticos. Eram pessoas que, por um motivo ou por outro, não tinham o seu documento em França. Como no meu caso, eu não tinha o meu documento. Aí eles falaram assim, no caso, né? Eles falaram assim, a senhora vai ter que ficar aqui por isso, isso e isso. E cheguei naquele lugar ali, eu estava sorrindo, brincando e tal, eu falei assim, mas a senhora disse, mas é a primeira vez que eu vejo uma pessoa chegar aqui extrovertida desse jeito. Eu disse, mas meu amor, diga lá, eu vou chorar, vai resolver o assunto? Não vai, pois não. Eu vou ficar na minha. E aí eles foram falar assim para mim, olha, a senhora vai ficar, vai para a ala feminina, e lá tinha ala feminina e ala masculina. E eram umas casinhas de madeira, tipo chalé aqui, entendeu? Eram umas casinhas de madeira onde tinha... As casinhas tinham 3 quartos, não é? Cada quarto 2 camas,
E eu fui para ali. Foi difícil o começo? Foi. Eu fiquei assim, caramba, quanto tempo eu vou ficar aqui agora, né? Não sabia quanto tempo eu ia ficar ali. Mas eu levei aquilo na esportiva. E eu fui fazer o quê? Vou fazer de conta que aqui é a minha férias, sei lá o quê. Não ia chorar, né? E então foi aí que eu conheci uma pessoa, a única pessoa que falava português. Todos que estavam lá falavam outras línguas. A menina que estava no meu quarto era russa, não sabia falar o português. Ela chorava o tempo todo. O dia que eu peguei ela, botei no meu ombro e olha, acalmei ela. Enfim, era assim, era uma coisa que você não tinha como conversar com ninguém, né? Porque não entendia. A única pessoa foi esse senhor. O que ele era? Ele era cônsul de Macau. Tá vendo? Ele era o cônsul de Macau. E por que ele estava ali? Ele chegou no aeroporto de Orly, em França, e foi assaltado. Levou todos os documentos dele. Ele ficou sem poder provar quem ele era. E ele foi para lá. E já estava lá 4 meses. E ninguém resolvia o assunto dele. E era a única pessoa que falava português e que eu me comunicava com ele. Uma pessoa super inteligente, culta, que você conversar com ele ali era uma coisa de aprendizado mesmo, sabe? E a gente começou ali, né? Era para caminhar juntos, era de manhã tomar um pequeno almoço, era o almoço, era o jantar. Pronto. Mas foi uma paixão repentina que eu tive ali, porque chegou logo o dia de eu ir embora. E eu não podia ficar, e ele não podia sair. Então ficou ali, em impasse. A única coisa... E outra coisa, eu saí de lá e nunca mais, gente, eu vi ele. Nunca mais eu consegui falar com ele. Ficou perdido no espaço. Procurei, eu liguei lá para Rennes, para eles, mas eles não davam informação. Porque ali é um centro de refugiados, né? Eles não dão assim informação nenhuma. Então foi uma coisa engraçada. Foi presa. Fui presa, mas pronto. Aí me levaram até o aeroporto, eu fui para Portugal. E uma coisa triste que me aconteceu nessa altura. Eu chegando em Portugal, no aeroporto, meus filhos todos chorando. Porque estão chorando, eu já estou aqui, né? Sabe, que a minha mãe tinha morrido há 3 dias atrás aqui em Palmeira do Oeste. Mas já tinha passado, né? O que eu queria falar para vocês aqui era sobre o poder da mulher. Eu friso isso no meu livro e é isso. O poder da mulher. A mulher, nós aqui ganhamos o nosso espaço, né? Aqui em Portugal, aqui no Brasil, nós ganhamos o nosso espaço. Nós conquistamos o nosso espaço. Você hoje é professora, eu sou escritora, ele ali é doutor e assim por diante. Conquistamos, né? No sentido da mulher. Eu visitei recentemente um país que me chamou muita atenção, que é a Turquia. A Turquia é um país, meninos, que a mulher em si não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Por quê? A mulher só serve simplesmente para ter filhos, procriar. Você não vê, andando na rua, você não vê uma mulher a conduzir um carro. Você não vê uma mulher a trabalhar. Essa atitude eles fazem por respeito ao homem, de se vestir daquela forma, que só tem uma frisazinha aqui para enxergar, não é? O resto é tudo preto, uma vestimenta ali. Elas não têm direito nenhum mesmo. Submissa totalmente. Tu és uma turista e você vai lá e você não pode dar a mão para o homem. O turista talvez até faça isso por não saber os costumes dele. Por exemplo, nos países asiáticos eles são assim. Eles têm esses costumes, a mulher. Eu até posso citar, eu acho que vocês conhecem essa história. Havia uma menina, Malala, o nome dela, ela lutou muito. Por quê? Porque ela não tinha o direito de frequentar uma sala de aula como vocês. E no final, aos 15 anos, ela levou um tiro dos talibãs, ela sobreviveu. Ela não se acovardou com aquilo tudo que ela passou. Ela continuou lutando. E no final ela venceu, ela conseguiu o objetivo dela, a força, o poder que ela queria conquistar. Ela acabou sendo, sabe o quê? Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Aí é que está o poder em si da mulher, da força que nós temos como mulher. Aqui foi o lançamento do livro num centro cultural lá de Portugal.
do porto, aliás. Aqui também é na frente de um monumento lá em Roma. Estava muito frio nesse dia. Aí é a Fontana di Trevi, da Itália. Nessa ponte aí, todo mundo que chega lá tem que jogar uma moedinha pro desejo, né? E é muito bonito esse lugar que a gente visitou. Aí ainda é naquele lugar que eu falei para vocês. Aí é Veneza, gente, a cidade do amor. Olha, uma particularidade dessa cidade, gente, ninguém anda de carro nela não, viu? Essa cidade ela é feita todinha com canais. Só tem os pontos de chegada e as pessoas vão andar. Se ela quer ir para o outro lado da cidade, ela tem que pegar um barco. Ou então ir andando. É muito interessante Veneza. E os lugares flutuantes. E as gôndolas, você andar de gôndolas é muito gostoso. Aí foi um passeio que eu fiz, um cruzeiro, onde eu visitei 5 países nessa viagem aí. Eu visitei França, depois fui a Dover, Reino Unido, depois eu fui para Hamburgo, terminamos a viagem aí na Alemanha. Foi muito boa essa viagem aí, nesse barco aí. Em Dover, no Reino Unido, eu visitei um castelo muito famoso, onde foi palco de filmes, gravações. Foi um passeio muito bonito, esse passeio aí. Nessa viagem, eu fui com uma amiga minha de Brasília. Eu, como sou escritora e estou criando muito, aonde eu moro aqui, eu estou num lugarzinho muito tranquilo. Sabe, eu vou muito para o rancho onde meu irmão tem, então é o lugar que eu me isolo para criar. Eu estou com um projeto aqui com livros de romance, onde eu estou criando os personagens, então você precisa de paz. E lá onde eu estou, eu vim para isso, é um refúgio que eu vim para cá. Aí é a ponte famosa lá de Veneza. Aqui, essa é uma ponte de arco. E lá em cima é cheia de boutiques. Tá vendo aquelas portinhas ali? São as boutiques. É um comércio tipo de um shopping ali naquela ponte, onde todos os barcos passam por baixo dela. A língua portuguesa lá, ela é um bocado traiçoeira aqui, né? Com o sentido nosso aqui. Porque a bicha em si, como vocês estão falando, ela é realmente uma fila. Olha, dá licença que eu estou entrando na bicha. É isso. Por exemplo, há muitas coisas. Uma menina aqui, ó, igual você, por exemplo, né? É uma rapariga. É uma rapariga. Agora aqui, vamos chamar essa menina de rapariga? Olha, você aí. Eu vou chegar para você e falar assim, ô gajo, então você, hein? Pá! Então, tu tá agindo assim, pá? Sabe? Essa linguagem que os jovens dizem é o gajo. Ônibus, autobus. Você sabe o que é um sonho aqui? Por exemplo, aqui o doce de vocês aqui é o sonho, né? Lá é a bola de Berlim. E a bola de Berlim ela é famosa de ser vendida nas praias, no verão. Bom, eu vou dizer, vai lá. O nosso bumbum, nosso traseirinho, eles lá, aqui as pessoas, nossa, que bumbum bonito, que, né? Lá não. Lá assim, opa, essa gaja tem um cu bom, hein? Entendeu? Então, por exemplo, a nossa língua lá com a daqui, né? Tem esse lado aí. Isso aí é o Panteone. É um tipo de um museu, não é? Que você entra. Isso é Roma. Esse lugar chama-se Panteone. Voltando lá ao Panteone, ele é um monumento muito grande, é tipo de um museu, onde tem aquelas colunas, tipo essas colunas aqui tem por dentro desse monumento. Então ele é muito... E depois ele tem uma cúpula em cima, ele faz aquela cúpula enorme em cima do museu, onde tem a luz direta, que bate numa imagem enorme no chão. É muito bonito isso. Aí é uma imagem que eu tirei do Vaticano. É a história de Jesus aí, que eles retrataram a história de Jesus, dessa foto aí. É onde o Vaticano tem muito disso, né? Muita história, né? Tudo é história. E o engraçado disso é que cada sala que você vai, você encontra uma religiosidade diferente.
Aí a outra foto que eu tirei lá em frente, aquele monumento que eu falei para vocês. Aí foi uma coisa que também é muito grande aí, muito, muito enorme, hein? Uma coisa muito... E depois tem aqueles pilares ali que você entra ali, você parece que você está entrando em outro mundo, né? Aí ainda é Veneza, que é ali o shopping em cima da ponte. Aí sou eu a conduzir meu caminhão, gente. Aí sou eu. É automático ou não? É, tudo automático. Naquela altura a maior parte dele ainda era manual. Aí sou eu a conduzir meu caminhão, sozinha. Aí está os deuses do Antigo Egito. Então é a sala dos deuses aí, ó. Sim, eu já tive a oportunidade de estar próximo. Não cheguei a falar com ele, mas estive próximo do Ronaldo. E tive também alguns jogadores daqui do Brasil que foi para lá. Então, alguns. Tão bonito pessoalmente quanto a gente ele é muito bonito. Então, e é isso. Aqui está, meus 4 filhos. Meu filho, a Terezinha, tem o meu nome, a de blusinha amarela, que essa é que também faz palestras e tudo com relação ao yoga. A de vermelho é a Mércia, que é a minha mais velha que trabalha com modas. A de vermelho que é da Zara? É, e a Luciana, ela é toda hippie, com o cabelinho todo, né? Professora de dança, organizadora de eventos, é o que ela faz lá. E o Fabiano, né? Meu filho, o Fabiano. O Fabiano é meu único filho. Aí ainda é os meus amigos no lançamento do meu livro. Aí é o Vaticano. Olha, eu vou explicar uma particularidade aí. Vê essa cerca que tem aqui? Do lado de lá e do lado de cá. Não tem alguma coisa ali dividindo? Do lado de cá é Roma. Do lado de lá, Vaticano. Por quê? Vaticano ele é um país que ele está dentro de Roma. Mas ele é um país pequeno, mas totalmente independente. Ele está dentro de Roma. Aí é a Praça de São Pedro. Aqui é Veneza, os barquinhos ali a passar. Eu almocei do ladinho aqui, olha, que é o restaurante. Aqui eu estava dentro do Vaticano e vi Roma toda. Olha a arquitetura de Roma. Uma coisa que eu nunca tinha experimentado, que gostei, foi da Espanha, a parrilha. Uma comida onde ela tem várias coisas no meio, camarão, um monte de coisa que parece assim o arroz valenciano lá de Portugal. É uma delícia, muito gostoso. De Portugal é o bacalhau, né, gente? É gostoso, né, bacalhau? Aí é um deus, mas é um deus dos tempos romanos, da época muito antiga, é o deus deles lá na altura. Aí sou eu naquele monumento que eu te falei que tem uma luz direta que bate no chão, ó. É o Panteone aí. Aí é no Forte, aí é a entrada do Vaticano, gente. O Museu de Vaticano. É muito bonito aí. Aqui sou eu, aproxima mais. Olha o caminhão da Terezinha aí, olha aí. Então eu vou explicar para vocês isso. O salário de Portugal está em torno de 840 euros. Gente, o custo de vida lá, aqui eu acho o custo de vida muito mais elevado do que o de Portugal. Sabe o que está lá em Portugal mais elevado agora? Quem quer ir para lá e tudo tem que pensar muito nisso, né? É o fato da moradia em si. Porque de uns anos para cá, Portugal ele entrou numa área ali de muito, muito turismo. Eles apostaram muito no turismo, sabe? Tanto é que na minha cidade, que é o Porto, é só turista ali, em todos os lados. Então, eles aumentaram muito, tem aquela coisa de você ter uma casa, olha, não estou usando aquele quarto, eu vou alugar para um turista, e aí ele entra e sai, sabe? Se torna um quarto de hotel, as pessoas tiram rendas a mais com isso. Por exemplo, um quarto lá está tipo 300 euros. Essa foto é um escritor também, um amigo meu, poeta, escritor de Portugal, é o Albino Madureiro, o nome dele. Portugal, ele é um país assim, as pessoas de lá, eles são muito fechados às amizades. Lá não, você demora tempo para conseguir uma amizade. Eles são muito fechados. Agora não, agora eu já estou lá há muitos anos, mas no começo eu senti isso. Se vocês estiverem aqui,
a oportunidade de ler o meu livro, que vai ficar, eu vou doar para a escola esse livro, aproveitar já deixa, ele vai ficar na biblioteca aqui da escola, tá bem? Esse livro, olha, ele está já autografado aqui, também dedicado aqui à escola aqui de vocês. E vocês vão ver que a escrita dele aqui, ele está português Portugal. O que eu queria falar com vocês aqui, eu tenho 70 anos. Embora eu tenha 69 anos, não me sinto idosa. Sou pessoa positiva perante a vida. Mantenho-me ativa tanto fisicamente como mentalmente. Gosto de me relacionar-me com outras pessoas de idade e culturas diferentes. Me adapto às mudanças e aos desafios que surgem. Não me deixo limitar pela idade cronológica, mas sim pela minha idade funcional. De conseguir realizar as atividades do dia a dia sem dependência ou dificuldade. Tenho uma autoestima elevada. Lê para mim aqui. Fiquei sem voz. Tenho uma autoestima elevada, que se reflete na minha imagem e no meu estilo de vida. Tenho consciência de que envelhecer é um processo natural e inevitável, mas esta pode ser vivida com saúde e qualidade de vida. Me considero uma pessoa feliz, apesar das adversidades que me surgem no dia a dia. Com autonomia plena, posso decidir partir numa viagem e escolher o país que quero visitar apenas fazendo rodar o globo terrestre. Isso. Eu conheci muitos ali, basicamente só a Europa mesmo, entendeu? Porque o bom dali é o seguinte, Portugal, por exemplo, vamos lá supor, eu quero ir para a França. Eu pego um voo e em 1 hora eu estou em França, 1 hora e 15 minutos. Eu vou para a Itália, em 2 horas eu estou na Itália. Então é tudo muito perto, entendeu? Os voos. Tem facilidade. Italiano, falo espanhol e o português, né? Olha, eu amei estar aqui com vocês hoje, falar um bocadinho da minha história com vocês, dessa força e poder que me fez escrever o meu livro e poder tentar passar para cada um de vocês aqui a força que vocês mesmos têm dentro de cada um de vocês, tá bem? E dizer que nenhum desafio não é, como se diz, do pensar, eu não vou conseguir superar os meus desafios. Consegue sim. Querer é poder e ter força de coragem, vontade e ir em frente em todos os objetivos de vocês futuramente. Luta que vocês conseguem. Assim como eu consegui fazer tudo essas coisas aqui, mesmo sendo mulher, vocês também jovens aqui, vocês conseguem. Querem ir para a Europa? Vão para a Europa, vamos conquistar o mundo, porque vocês têm essa capacidade. Todos vocês têm essa capacidade. E foi um prazer, gente, eu estar aqui com vocês. Foi maravilhoso esse convite. E deixo aqui o meu muito obrigado.